were fighters, Os romanos eram lutadores, guerreiros, but the Greeks were thinkers. mas os gregos eram pensadores. And the Romans adopted Greek thinking. E os romanos adotaram o pensamento grego. Greeks' philosophy of leadership is very strong. A filosofia de liderança dos gregos é muito forte. And we must be aware today E nós temos que ter consciência disso hoje, as pastors como and as pastores, Christian leaders como líderes cristãos, for the 21st century. para esse século We 21. must be careful about how we think. Temos que tomar muito cuidado com como pensamos. The Pharisees and the scribes Os escribas e os fariseus were trained in the thinking of the Greeks. foram treinados no pensamento dos gregos. The entire Roman Empire was built on Greek thinking. E o Império Romano inteiro foi edificado em cima do pensamento grego. The Romans had no religion. Os romanos não tinham religião. They adopted Greek Eles mythology. adotaram a mitologia grega. So the entire society was built on the thinking of the Greeks. Então a sociedade inteira foi construída, edificada sobre o fundamento da filosofia grega. And the Pharisees and the scribes E os escribas e fariseus were born into this culture. nasceram dentro dessa cultura. And they had the prophets and E, the law. e eles tinham os profetas e a lei. So there was a conflict. Então existia um conflito, uma They tensão. adopted Greek philosophy. Eles adotaram a filosofia grega. Here is the Greeks' philosophy of leadership. E aqui está a filosofia grega de They liderança. believed Eles acreditavam that only an elite group was born to be leaders. que somente um grupo de elite havia nascido para liderar. And the masses were born to be led. E que as massas haviam nascido para serem lideradas. That is Greek philosophy. Essa é a filosofia grega. Greeks believe, the Greek philosophy believes A filosofia grega cria that providence gave birth to certain people to lead. que a providência havia dado à luz a certas pessoas que estariam para liderar, em posição de liderança. And providence gave birth to the masses to be led. E que a providência também havia dado à luz às massas que seriam lideradas. This is Greek philosophy. Essa é a filosofia grega. If you study Socrates Se você estuda Sócrates and Plato e Platão and Aristotle, e Aristóteles, you will see this in their writings. você vai ver isso naquilo que eles escreveram. The Romans adopted E this. os romanos adotaram isso. So did the Pharisees. E da mesma forma foram os fariseus. So did the E Sadducees. os saduceus também. That's why they believed É por isso que eles that they were criam better than the people. que eles eram melhores do que o povo. This philosophy Essa filosofia creates a spirit of oppression. cria um espírito de opressão. The universities in Brazil As universidades no Brasil are built on this philosophy. são edificadas sobre essa filosofia. Some of you are graduates of those schools. Alguns de vocês são formados nessas universidades. Schools of business, Universidades de departments of business. comércio, ou administração de empresas. Obrigada, administração. Yeah. Medicine. Medicina. This philosophy Essa filosofia that the doctor is better than the patient, de que o médico é melhor do que o paciente, that the boss is better than the employee. de que o chefe é melhor do que o empregado. This is Greek philosophy. Isso é filosofia grega. So Jesus comes. Então Jesus vem, Who is he? e quem é ele? He's God. Ele é Deus. He created all man. Ele criou toda a raça humana. And he comes to correct this problem. E ele vem então para corrigir esse problema. What was his philosophy of Qual era a leadership? filosofia dele de liderança? Listen. Ouça bem. He says, Ele diz: you know vocês sabem that the Romans lorded over their own. que os romanos são senhores sobre aqueles que são deles. You know Vocês sabem that the Pharisees de que os and the fariseus e os Sadducees saduceus
oppress the people oprimem o povo with things that they themselves will not do. com coisas que eles mesmos não podem fazer. But Mas it shall not be so among you. não será assim entre vós. Most of you A maioria de vocês are still thinking like the Greeks. ainda pensam como os gregos. That's why God sent me here. Por isso que Deus me enviou aqui. It is very subtle. É muito sutil. It's a doctrine of demons. É uma doutrina de demônios. And it's in the church. E está na And it's igreja. in government. E está no governo. It's in the business world. Está no mundo dos negócios. Jesus said, Jesus disse: you shall be not like that. You shall not be like that. Vocês não serão dessa forma. You Vocês shall be different. serão diferentes. If you want to be the leader, Se você quer ser um líder, then you must make everyone else leaders. então você tem que fazer com que todos os outros também se tornem líderes. This is new. Isso é uma coisa nova, um conceito novo. They never thought like this Eles before. nunca haviam pensado dessa forma antes. He said, Ele the disse: greatest among you o maior entre vocês shall serve everybody else. deverá servir todos. This is strange philosophy. Essa é uma filosofia estranha. The Romans says, Os romanos dizem: the greatest among you o maior entre vós shall dominate everybody. dominará a todos. The strongest O mais forte shall be the greatest. será o maior. This is Greek philosophy. Essa é a filosofia grega. It's in the church. Está na igreja. The most talented O mais talentoso shall be the pastor. será o pastor. It's Greek philosophy. Isso é filosofia grega. Jesus came Jesus veio and he said something. e ele disse algo. I want us to read this again. E eu quero que nós leiamos isso novamente. Luke chapter 6. Lucas capítulo 6. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Amém. Aleluia. We must change our minds. Nós precisamos mudar as nossas mentes. A true leader does not lord over the people. Um líder verdadeiro não é senhor sobre as pessoas. Verse 37. Veja o versículo 37. Listen to the words of a true leader. Ouça as palavras de um líder verdadeiro. Do not judge, and you will not be judged. Não julgueis e não sereis julgados. Do not condemn, and you will not be condemned. Não condeneis e não sereis condenados. Forgive, and you will be forgiven. Perdoai e perdoar-vos-ão. This is a leadership seminar, Isso aqui é um seminário de liderança. and Jesus is teaching his disciples leadership. E Jesus está ensinando liderança aos seus discípulos. Could you imagine Você pode imaginar isso? this kind of philosophy in a business class? Pode imaginar esse tipo de filosofia numa aula de administração de empresas? Philosophy of Filosofia the Greeks. dos gregos. Destroy your competition. Ela destrói a sua competição. Philosophy of the Greeks. A filosofia dos gregos. Be suspicious of the other pastor. Ela diz assim: desconfie dos outros pastores. Philosophy of Jesus. A filosofia de Jesus: Do not judge. não julgue, Do not condemn him. não condene, Forgive him. perdoe. The philosophy of the world. A filosofia do mundo: Destroy your competition. destrua a sua competição. Compete with the other pastor. Compita com o outro pastor. Build a bigger building. Construa um prédio maior que o dele. Attitude. A atitude. Give,
and it will be given unto you. Dê e dar-se-vos-á. Wow. What philosophy? Que Of filosofia leadership. de liderança. He's training his leaders how to be leaders. Ele está treinando seus discípulos para se tornarem líderes. He didn't just say forgive, Ele não diz simplesmente perdoem, but he says give. ele diz dê, dai. Giving is higher than forgiveness. Dar é mais alto do que perdoar. A true leader Um líder verdadeiro takes up an offering in his church tira a oferta na sua igreja and sends it to his brother in the next town e aí envia para o seu irmão na cidade ao lado. and says, this is to help you build your church. E ele diz: isso aqui, meu irmão, é para te ajudar a construir a tua igreja. Wow. Leadership. Liderança. In my country, No meu país, the Lord has blessed us. o Senhor tem nos abençoado. We have the largest church in the country. Nós temos a maior igreja do país. But that came with much struggle. Mas isso foi fruto de muito trabalho, de muita luta. We were attacked by many other churches. Nós somos atacados por muitas outras igrejas. But I never responded. Mas eu nunca dei de volta, nunca respondi de volta. For 17 years, Por 17 anos, I never responded. eu nunca respondi a esses ataques. Every month, Todos os meses, I would write them all a letter. eu escrevia a todos eles cartas. And I would tell them, I love you. E eu dizia a eles: eu amo vocês. I am praying for your ministry. Eu estou orando pelo seu ministério. And I pray you succeed. E eu oro para que você seja bem-sucedido. And for E years, por anos, they attacked me eles continuaram me atacando. Criticize me. Eles me criticavam publicly, de forma In the pública, newspapers. nos jornais, on the media. através da mídia. But I never answered them. Mas eu nunca respondi de volta. Because a true leader Porque um líder verdadeiro never answers his critics. ele nunca responde às críticas que ele recebe. When you love your critic, Quando você ama aquele que te critica, you give opportunity for reconciliation. você abre a oportunidade para a reconciliação. Our true leader said, O nosso líder verdadeiro disse: a brother offended is harder to win than a city with walls. um irmão ofendido é mais difícil de ser alcançado do que uma cidade murada. Never offend a brother you want to win. Nunca ofenda um irmão que você quer ganhar. This is true leadership. Isso é liderança verdadeira. A few years ago, Alguns anos atrás, another minister built a church